Hoje eu vou falar sobre o quadro geral das relações amorosas e quais são as perspectivas a partir daqui e as perspectivas em termos globais, não apenas locais, né? Quais são as perspectivas no mundo inteiro para as relações amorosas? E olha, eu vou logo adiantar que não são nada promissoras. É muito, mas muito difícil conseguir um relacionamento a partir de agora. Não é impossível, mas está muito, mas muito mais difícil do que era antes. Eu sei que muita gente já sente na própria pele o quão difícil está. Eu sei que esse vídeo ele pode parecer um vídeo assim desanimador, pessimista. A intenção não é esta. A questão é que o vídeo seja sincero. Eu sei que sinceridade não ajuda muito quando você faz um vídeo, né? É mais atraente um vídeo que fala que tudo vai dar certo, que tudo vai ser legal, vai ser fácil, que basta método. E eu acredito que sim, em muitas situações basta um bom método. Mas em outras situações, mesmo com método, a dificuldade ela prossegue. Então, o propósito não é desanimar, não é dizer que é impossível, tá? Mas assim, para quem quer, é fundamental essa pessoa que quer uma relação, que ela saiba quais são as dificuldades, o tanto de energia que ela precisará investir, né? Quais são o que pode atrapalhá-la. Não pode ser uma coisa movida por mera esperança, tem que ser com consciência. E consciência, afinal de contas, consciência, sem dúvida alguma, é um peso. Mas enfim, nesse vídeo também, eu não quero, antes de prosseguir, eu não quero que tu imagine o seguinte, que eu vou te dizer que a solução seria comprar um curso meu. Sinceramente, não é disso que se trata. Tem 3 situações em que relacionamentos ainda são possíveis. Então, eu vou te falar dessas 3 situações e não tem absolutamente nenhuma relação com um curso meu. Mas é importante destacar isso. Relacionamento hoje em dia é algo muito mais difícil de acontecer. Eu sei que muitas mulheres já se deram conta disso, que está difícil, que o quadro mudou, que os homens, de modo geral, percebem que não é uma coisa muito interessante ter um relacionamento. A cultura foi mudando e a cultura gerou consequências, e essas consequências geraram efeitos no comportamento masculino. De modo geral, o homem não se interessa e até mesmo teme um relacionamento. O cara tem ficado com medo. Da forma como as coisas se desenvolveram, faz com que o homem se sinta com medo de uma relação. Eu sei que homens e mulheres sempre temeram, em alguma medida, uma relação. Só que no passado, este temor ele era menor. Assim, no passado, havia um temor porque as pessoas abririam mão de sua liberdade, em certa medida. Não é? Em alguns casos, em total medida, né? Abririam mão completamente. Mas mesmo nos melhores casos, as pessoas abririam a mão da sua liberdade. Então o temor, antigamente, se resumia a isso. Né? Será que é o momento? Será que eu já vivi a vida o suficiente? Será que eu já estou preparado para uma relação? Quanto maior fosse o compromisso daquela relação, mais a pessoa se questionava quanto a isso. Agora é muito, mas muito pior mesmo. Os riscos que se sente com uma relação são bem maiores, são muito maiores, assim, são muito mais extensos, mais graves, e a percepção de vantagem em uma relação diminuiu muito. Então, olha o quadro, como é que é. A percepção de risco é gigantesca e a percepção de vantagem é mínima. Então, não se trata daquilo que muita gente pensa. Assim, muita gente acha assim, é porque hoje está tudo tão fácil que os caras não querem mais. Não. Esta está longe de ser a principal motivação. Tá? Sabe por quê? Porque não é só não querer relacionamento. Muitos caras não querem sequer sexo. Olha que coisa. Se uma mulher diz para um cara assim, vamos transar, e eu transo contigo, e eu não estou afim de compromisso, não vou te cobrar nada, nós transamos quando der para os dois, enfim. Muitas vezes o cara não vai querer sequer isto. Se quiser, vai topar uma vez ou outra, mas depois vai desistir. É assim que a situação
está hoje em dia. Houve uma mudança assim gigantesca e fez com que as relações se tornassem algo assim muito mais difícil, muito mais escasso. A inclinação natural que a maior parte tem é para uma não relação, é para não ter relação. Então, o número de pessoas que ficarão solteiras contra a sua própria vontade hoje é enorme, especificamente o número de mulheres. Eu sei que tem muitas mulheres que também dizem que não querem relacionamento, só que o número de homens que não querem é muito superior. E como eu disse, os caras não querem relacionamento, os caras não querem sexo, os caras não querem absolutamente nada. Absolutamente nada. Ai, isso é total? Né? É óbvio que não. É óbvio que não. Só que já é suficiente para dificultar bastante a possibilidade de uma relação. Então, muitas das mulheres que estão me assistindo aqui, agora, nesse exato momento, infelizmente, eu não tenho nenhuma palavra assim otimista demais, não. A maior parte, a verdade é esta, não vai conseguir uma relação, a não ser que queira muito isto, e não apenas queira, porque querer, muita gente diz que quer, né? Mas esteja disposta a se dedicar da maneira correta para ter. Se não for, se a pessoa fizer da maneira como sempre fez, assim, desvairadamente, usando as mesmas técnicas, com o mesmo sistema de pensamento, ou então, se ela ficar ansiosa e se desesperar, e for atrás de tudo quanto é técnica para misturar, não vai conseguir. Não adianta, não vai conseguir. Não vai conseguir mesmo. Não tem jeito, assim. Se o jogo... Olha, quanto mais difícil está uma coisa, menos oportunidade existe para aquelas pessoas que estão desesperadas. A verdade é esta, né? Quando tá tudo mais fácil, né, e tem alguém que tem dificuldades e está desesperada, aí essa pessoa desesperada, ela se esforça mais e consegue, num quadro onde as coisas estão mais fáceis. Agora, quando está tudo difícil, o desesperado, quanto mais ele se esforça, mais ele se prejudica. A verdade é esta. Então, não há lugar para desesperados. Se tu queres, se tu és uma mulher, se tu queres, tu tens que tomar consciência de que a situação mudou, está muito desfavorável para o relacionamento e que, portanto, a primeira coisa que tu tens que fazer é vencer a tua ansiedade, tá? Senão, tu não terás o foco correto e não vai ser interessante. Também não estou vindo aqui para dizer que o mundo está pior, que as pessoas elas degradaram, não, de maneira alguma, tá? O fato de uma pessoa não achar interessante o relacionamento agora não significa que a pessoa está pior, piorou, que ela é má, é imoral, não tem nada a ver. Se tu continuares com esse tipo de ideia sobre os homens, só piora. Ah, porque os homens agora, parece que os caras são ruins, os caras são maus, os caras estão criando um dano. Não, o cara apenas não acha mais interessante como achava antes, simplesmente isso. Assim como tem mulheres que também não acham tão interessante assim. Eu sei que tem muita gente que diz que não acha interessante, achando interessante sim, a pessoa só não quer assumir porque acha que não vai conseguir, aí prefere dizer assim, também não quero. Mas enfim, não é que o mundo esteja pior, não é que as pessoas sejam ruins ou coisa parecida. É só uma questão de interesse, apenas isto. Tem coisas que são interessantes durante um tempo, tem coisas que e depois deixam de ser interessantes, tem coisas que foram interessantes durante muito tempo e depois o interesse por aquilo desapareceu. Simples, dessa forma, tá? Mas enfim, tem apenas 3 situações que são mais fáceis de se conseguir uma relação hoje em dia. A primeira delas é aquela mulher que baixa os seus critérios e que trabalha com um cara carente demais. Tá? Ela resolve dar chances ou se aproximar de um cara carente demais. Às vezes esse cara muito carente, ele é um cara até que tem... Ele não é totalmente ruim em tudo não, tá? Esse cara carente, ele pode ser um cara bonito, tá? Ele pode ser um cara bem-sucedido financeiramente, enfim, é possível, é perfeitamente possível. Normalmente, o carente afeta outras áreas, inclusive a área profissional. Mas assim, situações não são poucas, onde a pessoa tem uma carência, um sentimento de inferioridade, e ela aparentemente nem teria motivos para ser assim, uma pessoa bem apessoada,
bonita e tudo mais, é um cara que tem uma posição de destaque no trabalho, enfim, então, um cara carente, um cara muito carente. Agora, qual é a grande questão? Essa relação, ela vem com um peso muito grande. Eu não estou aqui fazendo isso como forma de recomendação. E também não é todo carente, não, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa é que não é uma recomendação. Procura um carente que vai dar certo. Não é uma recomendação. Porque o carente, ele vai ser muito mais intenso, ele vai querer a relação, ele tem atitudes que ele, inclusive, tudo faz indicar que é um amor, ele, inclusive, o carente, pensa que é amor, só que é carência, Né? A relação com ele é uma relação muito pesada. Eu não estou dizendo que o carente vai. Porque tem gente que imagina que o carente é aquele que beija o tempo todo, que. Não necessariamente. Não necessariamente isso. Às vezes o carente se mantém assim, meio frio. Ele teme, inclusive, tem tipos de carentes assim que temem parecer carentes, demonstrar a sua própria carência. Enfim, vai ser pesada. Porque ou ele vai ser aquele pegajoso, ou ele vai ser extremamente ciumento, tentando chamar a atenção para si o tempo inteiro, fazendo exagero de vitimismo, ou ele vai ser seco demais, com medo, desesperado de demonstrar a sua carência, enfim. Eu estou falando aqui e talvez, pelo que eu estou dizendo, eu não consiga transmitir a grandeza do quão vai ser pesada a relação com este carente. Agora, claro, eu já vi muitas pessoas que estão lá com os seus carentes, muitas mulheres com os seus caras carentes, e não querem largar de maneira alguma, né? Na maior parte das vezes, não, todas as vezes, essas mulheres também têm lá os seus problemas e tudo mais, e por isso vale a pena para elas. Então, bom, se vale a pena para ti, esta é a primeira situação onde as relações ainda ocorrem agora, que é quando a pessoa consegue, né? Mas vem aquele cara carentaço. Mas lembrando, nem todo carente vai ser assim. Tem aquele carente que foge por carência, tem aquele carente que foge. E olha, eu estou dizendo que o carente é uma possibilidade, mas é o carente agora, tá? Daqui a mais um tempo, talvez até o carente vai ser uma coisa complicada, porque quanto mais escasso quanto menos homens querem se relacionar, mais ficam apenas os carentes no mercado. Então esses carentes em algum momento vão ser super disputados, o valor deles vai crescer. E aí eu vou usar uma palavra que eu acho horrível, mas que eu vou usar assim, esses carentes vão se empoderar. Desculpem rir, a situação é trágica. A segunda situação, são aqueles... Mas, tem um detalhe, nesses dois casos aqui, nessa primeira e na segunda que eu vou falar, que é o seguinte, muitas vezes tem mulheres por aí que até sabem, né, que, poxa, aquele carente ali, ele me quer, mas elas não querem o carente. Elas não querem o carente. E a mesma coisa com a segunda situação que eu vou lidar aqui, mencionar agora, que é a seguinte, é daquele cara cujos valores faz com que ele acredite e ele queira, por uma questão de valores, de princípios, uma relação. Na maior parte das vezes, esses caras são também caras religiosos, e não de qualquer religião. Na maior parte das vezes são cristãos, são de religiões que acreditam no casamento, e cristãos evangélicos, e não qualquer tipo de evangélico. Eu estou falando de um evangélico de verdade, tá? Não estou falando daquele que se declara evangélico, porque no mundo evangélico isso já acontece também. Tem os evangélicos nominais, isso já acontece. Antigamente isso era mais comum no catolicismo, né? Era comum dentro do catolicismo alguém se declarar um católico não praticante. Né? E hoje, pelo crescimento do evangelicalismo, isso já existe também no meio evangélico. Aquele evangélico que ele se declara, ele se diz, de vez em quando ele vai à igreja, participa de um culto, mas ele está muito mais afastado do que dentro. Tem aquele que mesmo dentro da igreja, ele até vai, ele acha divertido, hoje os cultos são muito divertidos, né? Então o cara está lá por uma questão de ambiente, ele gosta, é legal, mas ele não vive de acordo com aqueles valores. Mas, bom, aqueles que são legítimos, aqueles que realmente
pensam daquela forma, que acreditam e tudo mais. Esses aí querem casamento, eles acreditam no casamento, eles acreditam no valor espiritual do casamento, que o casamento está de acordo com a vontade de Deus, que foi assim que Deus planejou a humanidade, enfim. Então, entendam, esses caras religiosos têm uma chance muito maior, mas não qualquer religião, né? Eu gosto de um budista, eu gosto de um hinduísta, não vai funcionar. Por quê? Porque eles estão numa visão totalmente diferente. Na visão deles, a família nuclear não tem nada a ver, né? É mais uma coisa voltada para o desapego, para o individualismo, para o crescimento da pessoa enquanto indivíduo. A família não passa por essas religiões, então não é qualquer religião. Por outro lado, caras que filosoficamente e politicamente estão mais alinhados com valores de direita. E tem muitas mulheres que não querem saber de cara de direita, que preferem um cara de esquerda. Bom, eu não estou dizendo que todo cara de esquerda não quer casar. Eu já vi muitos caras de esquerda casados, né? Mas, enfim, é muito mais fácil encontrar um cara de direita que quer um relacionamento, um namoro e até um casamento, do que um cara de esquerda, porque está de acordo com as visões, com as propostas, com os princípios políticos e sociais. Tá? Então, bom, o segundo caso é este. São aqueles caras cujos valores colocam a relação como algo importante, como algo sagrado, como algo, ou seja lá o que for, é importante para aquele cara ali. Mas, mais uma vez, né, a mulher pode ver um cara e dizer assim, rapaz, esse cara não dá. Eu vi uma recentemente, né? Vi um cara e disse, poxa, o cara é maravilhoso, mas ele era bolsonarista. Então, para ela, assim, o cara é bolsonarista. Eu não quero, o cara é maravilhoso, o cara é inteligente, mas isso não dá para mim. Ou às vezes ela não acha o cara interessante por outros motivos. Poxa, ele é legal, ele quer casar, ele quer relacionamento, ele estaria disposto a assumir comigo, mas não gosto do estilo dele, não gosto da aparência dele, não gosto daquilo que ele é, não me atrai, não tem a ver comigo. Enfim, aí vem o terceiro caso. E, gente, na minha opinião, não há possibilidade fora destes três casos aqui. Não há possibilidade fora destes três casos. O primeiro caso é a carência. O segundo caso é uma pessoa cujos princípios, né, e valores ainda acreditem na relação, façam com que aquela pessoa busque uma relação. Aliás, uma dica para ti. Se tu queres uma relação, se isso é importante para ti, eu acho que vale muito a pena estar em lugares. Quando eu digo lugares, não é lugar assim, como me perguntaram já assim, qual é o país mais fácil? Não é nesse sentido, não. Tá? São as bolhas. Sabe esse conceito social de que nós vivemos em bolhas? Pois é, aquelas bolhas onde as pessoas procuram e acreditam nisso. Eu quero um relacionamento, mas eu não vou para lugar nenhum, não falo com ninguém, eu vou só para balada. Pô, é muito mais difícil. Eu estou te dizendo que tu não devas gostar de balada, que tu não deverias ir à balada. Não, eu não estou te dizendo isso. Tu gostas de balada, ótimo, mas tu tens que saber que balada não é o local que vai te ajudar a ter relacionamentos. Também não estou dizendo que é impossível, tá? Mas, nossa, é bastante improvável e ainda pode perturbar a tua mentalidade, o teu jeito de pensar, o teu estilo e a tua reputação. Alguém pode te ver ali e dizer, essa daí é a mulher da balada, essa daí não está à procura de uma relação, enfim. Mas, bem, o que importa é que tem lugares que não são os lugares para um relacionamento. Então, se tu queres um relacionamento, é melhor estar próximo daquelas pessoas que também querem uma relação. Isto é super importante. Mas, enfim, vamos para o terceiro ponto. Só que antes deste terceiro ponto, é aquela coisa de sempre, né? Eu tenho que te falar da comunidade DUP. Lá nessa comunidade, através dos conteúdos que eu publico diariamente, através de tudo que eu disponibilizo lá, é possível aprofundar estas questões todas. Se tu queres ter uma compreensão melhor disso tudo,
então o teu lugar é lá na minha comunidade. Vem fazer uma experiência. Eu acho que vale a pena ficar pelo menos um mês lá, né, para a pessoa sentir, perceber se é tudo isso que eu digo mesmo. Se de repente ela não tiver fim, pode-se desistir a qualquer momento. Clica no QR Code, vem para cá, confia em mim. Olha, se essas coisas te interessam, se tu queres te aprofundar no entendimento disso tudo, se tu queres conviver comigo, se tu achas que eu posso te orientar, lá é o teu lugar. Mas bem, e o terceiro ponto qual é a terceira possibilidade? A terceira situação é quando duas pessoas sentem que existe uma completa afinidade entre elas. Esse ponto é tão importante. Eu fiz tantos conteúdos aqui sobre o poder da afinidade e é incrível como é difícil as pessoas tomarem consciência disto. Mas a afinidade tem um poder imenso, gigantesco. Não deve ser desprezado. Quando duas pessoas sentem que elas realmente têm afinidade, aí toda aquela resistência, que o que mais atrapalha as relações hoje em dia é o nível de resistência que existe, que é muito grande, né? Como eu disse, na maior parte dos caras, os caras estão desinteressados porque eles entendem que o grau de prejuízo, digamos assim, eu não falo só prejuízo financeiro, não, mas o grau de prejuízo, de maneira geral, é muito grande. E não tem vantagem. Não tem nenhuma vantagem. Que vantagem poderia ser? Aquilo que uma mulher poderia dizer para ele que é uma vantagem. Eu sou bonita. Sim, o cara vai dizer, e daí? O que eu ganho? O que eu ganho com isso? Tá? Eu sou legal. Bom, eu também sou legal. Não. Enfim, os caras não percebem muita vantagem. Agora, quando é que essa percepção de vantagem ela vem de uma maneira assim tão avassaladora, enorme, incrível? É quando há afinidade. Não desprezem o poder da afinidade. É algo extraordinário, assim. Agora, para que tu possas despertar o poder da afinidade, tu tem que ter duas coisas, tá? A primeira delas é o teu posicionamento. Se tu não tens um bom posicionamento, nunca o poder da afinidade vai te favorecer. Então, mais uma vez eu te digo, vem para o Dupflix. É lá que tu aprendes como te posicionar. E por quê? Porque quem não tem um bom posicionamento não transmite uma mensagem clara sobre si, atrai tudo quanto é tipo de gente, está em qualquer tipo de lugar, com qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação. Tem pessoas que acham que isso é bom, porque eu sei me dar com todo mundo, eu me relaciono com todo mundo. Cara, isto não é uma vantagem tão grande quanto tu imaginas. Eu sei que tem situações onde nós temos que interagir e tudo mais, e sem dúvida alguma nós vamos saber ter que saber lidar com todo mundo nestas situações obrigatórias. Mas se tu vives assim, totalmente fora do teu mundo, em lugares que não tem nada a ver contigo, ou se tu tens atraído para perto de ti pessoas que nada têm a ver contigo, isso não vai te ajudar, isso só te prejudica. Tá? Então teu posicionamento precisa ser claro. Por quê? Porque aí pessoas que têm a ver contigo, que estão alinhadas com aquilo que tu és, vão se aproximar. Isso aumenta muito a chance de serem disparados os gatilhos de afinidade. Se tem qualquer gente aí ao teu lado, que é o que acontece na maior parte das vezes, com a maior parte das pessoas, apesar de que nós vivemos em um mundo de bolhas, mas enfim, aí o que vai acontecer é que nunca vai aparecer um cara que vai notar esta afinidade gigantesca contigo. Então, primeira coisa é isso que tu tens que entender para despertar, para aproveitar essa situação. E a segunda coisa que tu tens que aprender para aproveitar esta situação, nossa, esse vídeo ficou grande pra caramba, é que tu tens que ter uma comunicação estratégica. Então, às vezes, além da pessoa não saber se posicionar, ela, quando tem a oportunidade de se aproximar de alguém que tem tudo a ver com ela não sabe como enfatizar estes pontos. Olha, poucas afinidades, se forem enfatizadas, liberam um poder gigantesco. Agora, grandes afinidades, uma pessoa que não sabe, a pessoa até muda o foco para outro lado, o que acontece? Aquelas afinidades parecem que são insignificantes, elas não são percebidas,
Não é nem que as afinidades pareçam significantes, é que elas não são percebidas. Se fossem percebidas, nossa, geraria um poder imenso. Mas só que, poxa, o posicionamento não é legal. Aquela pessoa, por seu posicionamento, não transmite a ideia de que ela é o que ela é. Quando eu me aproximo dela, eu não sinto através do discurso dela, então é como se aquelas afinidades não existissem. Acredita em mim. A situação está muito complicada. Qualquer mulher que quiser, que continue querendo uma relação hoje em dia, vai ter muito mais dificuldade. A maior parte vai permanecer solteira contra a sua vontade. A maior parte vai ter dificuldade até para ter uma vida sexual. Mesmo que a pessoa diga assim, não, eu vou transar a partir de agora, eu vou só transar. A maior parte não vai conseguir. A maior parte não vai conseguir. Ou pelo menos não vai conseguir tanto quanto gostaria. Então, nós não temos mais lugar, por assim dizer, para amadorismo. Todo comportamento tem que ser muito, mas muito estratégico. Muitas bênçãos. E se é que esse vídeo pode te abençoar de alguma forma. Mas não é um vídeo pessimista, tá? Não é. Pelo contrário, é um vídeo que sim, pode abençoar porque clareia as coisas. Enfim, muitas bênçãos e até o próximo vídeo.